Olá, meu nome é Roberta Lima, eu sou voluntária do Amor Exigentinho em São Paulo. Este é o segundo vídeo do material que está sendo desenvolvido para você que deseja trabalhar com o Amor Exigentinho, com crianças e adolescentes, com a metodologia do Amor Exigentinho. O segundo princípio, ele é humanizador. Nós somos gente. Eu sou gente. Você é gente. E esse princípio, ele nos convida a refletirmos sobre essa humanidade. Somos gente com emoções, com talentos, com dificuldades, com limites. Esse princípio, ele nos convida a refletir sobre os nossos limites e a nossa humanidade e a criarmos estratégias de autocuidado. O dente de leão que está demonstrado aí nessa imagem, ele está associado à esperança na vida. Eu gosto de pensar o nosso trabalho como sendo o sopro. A força do vento lança as sementes e ao cair em solo fértil, florescerão. Como vai você? Eu desejo que cada vez melhor. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. A experiência que eu tenho são com crianças e adolescentes que vêm junto com seus familiares, acompanhando os seus familiares que vêm para as reuniões do Amor Exigente. Como vai você? Acolher é receber, é dar pertencimento. Nós recebemos as nossas crianças com um olhar, olho no olho, com um olhar carinhoso. Nós recebemos as nossas crianças com um ambiente preparado para elas. Nós recebemos as nossas crianças com atividades pensadas para a realidade que elas vivem. Algumas observações nos ajudam a receber melhor, a acolher melhor. Com quem essa criança veio? Ela veio com o pai? Ela veio com a mãe? Ela veio com algum outro familiar? De onde ela veio? Ela vem direto de casa? Que horas são? Ela vem direto da escola? Ela vem de alguma instituição? Essa criança, ela pode estar num lar onde a dependência química está instalada? Observarmos essas questões nos ajudam a preparar o ambiente e a receber melhor as nossas crianças. O segundo princípio, ele é humanizador. Nós somos gente, não vestimos capas, não somos super-heróis, não podemos tudo. Os pais também são gente, professores são gente, as crianças também são gente, não são perfeitas, não sabem tudo, não têm uma inteligência, apesar do tempo, né? Além da sua capacidade de idade. Também tem emoções, também tem dificuldades, também tem expectativas. Este é o princípio humanizador. Nosso objetivo é incentivar as crianças a perceberem que ninguém é perfeito, já que nós somos humanos, já que somos gente. Não somos, personagens de desenho, não somos personagem de joguinhos, somos gente. Os objetivos específicos: identificar situações de falibilidade humana. As pessoas erram. Mesmo quando elas querem acertar, elas erram. E como nós agimos quando as pessoas erram? Identificar limitações pessoais. Nós erramos. As crianças erram. E como? O que você faz quando você erra? Como você age quando você erra? Você fala do seu erro? Você sente vergonha do seu erro? Você pede desculpas pelo seu erro? Identificar situações que prejudicam a autoestima. Como eu me sinto quando eu erro?
como eu me sinto, o que eu faço quando os outros erram. Os enfoques, todos os princípios nós podemos utilizar o enfoque eu, como eu faço, como eu me sinto, é o princípio com relação à pessoa, o indivíduo. Descobrir as qualidades pessoais e comportamentos inadequados, olhando para si mesmo na perspectiva de autoconhecimento. O enfoque o outro, é o princípio e o outro, a humanidade do outro. Identificar os valores da família, a cooperação, a espiritualidade, a solidariedade e a organização. Enfoque à sociedade. Despertar o senso crítico com relação aos valores que a sociedade oferece, na perspectiva de fazer boas escolhas. Como está a humanidade entre as pessoas? As pessoas estão valorizando a humanidade? Elas estão pensando no outro? Como é estar neste momento? O lúdico. O lúdico, ele, no amor exigentinho, está através das brincadeiras, atividades, música, contação de história. O lúdico é através do lúdico, do faz de conta, que a criança utiliza, que a criança realiza sonhos e fantasias, revela conflitos interiores, medos, angústias, aliviando tensões e frustrações. O lúdico também é um exercício de alegria. O lúdico se refere ao brinquedo e à brincadeira. A aprendizagem que o brinquedo e a brincadeira traz para a criança. No amor exigentinho, as atividades, a contação de história, as leituras, as brincadeiras são o lúdico, o brinquedo e o brincar para a fixação do princípio. A faixa etária que nós estamos aqui falando é de 4 a 6 anos. Essa faixa etária tem alguns marcos no desenvolvimento infantil. Crianças de 4 a 6 anos, elas têm muita curiosidade, energia, elas falam muito. Crianças de 4 a 6 anos, elas estão em idade de pré-alfabetização. Elas ainda não leem mais as letras. Elas têm um fascínio pela letra escrita e pelo que aquela palavra significa. Elas não entendem ainda o abstrato, então as atividades, as brincadeiras, aquilo que queremos dizer, precisa ser de forma concreta. As atividades no amor exigentinho, elas têm a relação com o princípio. O princípio é humanizador. Eu trouxe uma contação de história, mas vocês podem trazer um livro e fazerem a contação de história, colocarem as crianças em círculo. Eu dou sempre a dica de darem uma folha para cada criança, para que elas façam ou um desenho da cena que mais chamou a atenção, ou da emoção que elas perceberam durante a contação de história. Isso ajuda que elas prestem mais atenção e que elas interajam com a história. Você pode fazer a leitura do livro e aí você mostra a capa do livro. Precisa ser um livro breve, pois já vimos que as crianças dessa faixa etária não prestam atenção em histórias muito longas. Então, precisa ser uma história breve, um livro breve. Mostre a capa do livro para a criança, leia o nome do autor e quem foi que desenhou a história. Quem é a editora? É o momento da gente falar também a importância dos direitos autorais. A história que eu escolhi aqui é a Árvore Sem Folhas. Eu escolhi essa história por ser uma história contada por uma criança que tem poucos efeitos. Nós estamos numa época onde as crianças elas são hiperestimuladas. Então, a Árvore Sem Folhas conta a história de uma árvore que não tinha folhas, mas ela era feliz. Não tinha outras árvores em volta dela com folhas. Então, ela não tinha com quem se comparar. Ela era feliz. Um dia, passando por ela, uma turma de adultos olharam para a árvore e disseram:
credo, que árvore feia, não tem folhas. A partir desse dia, a árvore começou a se sentir feia, começou a chorar e foi pedir ajuda. Ela foi pedir ajuda para o sol, pediu ajuda para a nuvem, pediu ajuda para o vento, mas nenhum deles podiam ajudá-la. E ela continuou triste. Passando por ela, uma turma de crianças. Logo, observaram um balanço, começaram a brincar em torno da árvore e perceberam, como criança é muito observadora, perceberam que a árvore estava triste. Deram um grande abraço coletivo na árvore e ela se sentiu melhor. E as crianças muito observadoras perceberam que ela poderia estar triste, pois ela não tinha folhas. Voltaram correndo para casa, pediram ajuda para os seus pais, fizeram corações multicoloridos e colaram na árvore. E a árvore ficou feliz. A contação, dessa história, além de abordar o princípio, vários tópicos do princípio que é humanizador, nos traz a possibilidade de concretamente falarmos de assunto com as crianças, de limites, de como o outro se sente quando nós falamos ou agimos de forma inadequada, de forma rude. E percebam, a árvore sem folhas. Ela não tinha folhas, mas as crianças perceberam nela um balanço. Então, elas perceberam algo que a árvore já tinha. Podemos, com essa história, falar sobre como tratar o outro, como receber o outro, quais são as palavras que nós gostamos de ouvir, quais são aquelas que nós não deveríamos repetir, porque magoa a humanidade do outro. Empatia. Falar de bullying sem falar o nome bullying. A dinâmica que eu aqui ofereço são materiais como folha de sulfite, canetinha colorida, argila, se tiver ao seu alcance, tinta guache. As crianças nessa faixa etária têm um fascínio por tinta. Pincéis. Podemos dividir as crianças em duas turmas. Uma faz o tronco e a outra pode fazer as folhas, que são os corações. Dentro dos corações, nós vamos colocar elogios. Quais são os elogios que nós gostamos de ouvir? Quais são os elogios que o nosso amigo pode gostar de ouvir? A preparação para a atividade. De acordo com a sua realidade, prepare os materiais que você vai utilizar. Prepare a estrutura das atividades. Se você vai falar de árvores sem folhas, você pode levar o tronco de uma árvore desenhado numa cartolina, ou você pode levar um galho de uma árvore colocado num vaso com areia. Então, a intenção da atividade é que as crianças façam os corações. E as crianças nessa faixa etária podem ter dificuldades para recortar os corações. Levem alguns recortados. Ajudem e permitam que as outras crianças ajudem aquelas que têm mais dificuldade. Isso é empatia na prática. Eu estou te dando a sugestão de você ter um mascote para a sua turma, para te ajudar. Um mascote que vocês podem construir juntos, podem dar nome juntos, ou que você pode levar pronto. Escolha uma ajudante. Vou te dar uma dica. Sabe aquela criança que ela tem mais dificuldade de ficar paradinha, esperando a vez dela para falar, ou que ela interrompe a contação de história? Escolhe ela como ajudante, para ajudar a distribuir as folhas, para ajudar a segurar o livro ou a passar o livro na contação de história, a distribuir as atividades, a receber quem chega. Além de ajudar no pertencimento do grupo, essa criança começa a aparecer por
por algo positivo que ela está fazendo. Ela ganha protagonismo de forma positiva. Então, e você pode fazer também um rodízio de ajudantes. Ao final das atividades, nós buscamos sempre a cooperação. O Amor Exigentinho é um grupo que coopera. Nós terminamos atividades, as crianças ajudam a guardar os lápis, a limpar aquilo que ficou sujo, a guardar os materiais e também a colocar o lixo no lixo. Apesar de separarmos turmas e podemos até colocar aí um prêmio para a turma, né, que terminar primeiro uma atividade, que fizer com maior capricho uma atividade, nós não incentivamos a competição. O Amor Exigentinho é cooperação. Então, mesmo que a criança, né, ela termine, aquela equipe termine primeiro, o prêmio será dividido entre todos. E pode ser uma caixa de bombom, pode ser o lanche, né, que vamos dividir entre nós. O importante é que nós não reforcemos esse comportamento de competição e sempre de colaboração. Eu proponho também aqui uma outra dinâmica, a dinâmica Coroa Você é Importante. Quando nós chegamos num grupo de apoio, nós ouvimos a palavra, as palavras, o acolhimento. Aqui hoje, você é a pessoa mais importante para todos nós. A dinâmica Coroa Você é Importante, ela pode ser utilizada como uma dinâmica de apoio para essa atividade. E aí os corações que nós fizemos, que as crianças fizeram para a árvore, podemos fazer esses corações para a criança que está do lado. Qual é o elogio que nós podemos fazer para essa criança que está do lado? Nós, enquanto facilitadores, vamos falar de elogios do ser, aquilo que é permanente na criança, né? O seu jeito de olhar, o seu sorriso, o seu cabelo. O seu cabelo é só seu, ninguém tem um outro igual. O seu jeito de olhar, ele é só seu. O seu sorriso transmite tanta alegria. O teu jeito de se comportar, de chegar, ele traz empolgação, entusiasmo. Quais são os elogios que você gosta de fazer e quais são aqueles que você gosta de ouvir? Então, a coroa do importante, nós podemos levar ela pré-feita, a estrutura pronta, e as crianças podem fazer o coração e pedir, né? Elas estão em fase de pré-alfabetização, para o facilitador ajudar a escrever e a pensarmos juntos quais são os elogios. Observar para elogiar, aprender a olhar o outro, aprender a observar aquilo que tem de melhor no outro, aprender que aquilo que nós dizemos para o outro também machuca. Partilha, é o momento de falarmos um pouco do nosso sentimento. Colocamos as crianças em círculo, começamos a partir de nós, facilitadores. A criança nessa faixa etária, ela ainda não reconhece as emoções, ela não consegue falar muitas vezes das suas emoções. Então, a partilha, ela começa a partir de entender o que é uma emoção, reconhecer. E eu sempre dou a sugestão das carinhas. Nós desenhamos enquanto fazemos a contação de histórias. Então eu reconheço, eu desenho, depois eu nomeio. Que emoção pode ser essa? Raiva, alegria, medo, tristeza? E eu valido. Você já se sentiu assim? Assim como a árvore sem folhas, alguma vez alguém fez um comentário e você se sentiu assim? Como foi? O que você fez? O que nós juntos podemos fazer para, assim como a árvore sem folhas, que não sabia que ela era feliz, ela não tinha com quem se comparar. Ela tinha algo nela que trouxe para as crianças alegria. O que nós podemos olhar e trazer para a nossa vida a respeito disso? Você já se sentiu como a árvore sem folha? Você se compara com a árvore sem folha? No momento da partilha, é o momento do acolhimento, do vínculo, do sigilo. De lembrar para a criança que ali tudo que ela fala, fica ali.
O que você ouve aqui, o que você vê aqui, aqui permanece. O que é o sigilo, né? Como é importante a gente guardar o sigilo daquele espaço. Naquele espaço nós podemos falar da nossa emoção e do nosso sentimento. A partir do entendimento da história. Nós não devemos fazer perguntas diretas para a criança. Como você está se sentindo? Como é na sua casa? Como é na sua família? Até porque as crianças dessa faixa etária, elas ainda não entendem o abstrato. Elas podem ter o sentimento, só ainda não saber o nome dele. Então, nós precisamos ouvir, acolher e a partir da história vamos dar significado para essa emoção, para esse sentimento. Metas. Treinar para ficar cada vez melhor. O que é uma meta, né? As crianças, elas podem escolher uma meta através de situações concretas. O que eu posso fazer? Quando eu percebo que eu, assim como aquela turma que passou pela árvore sem folhas e falou mal da árvore, falou palavras feias, será que eu faço isso com alguém? E se eu faço, o que eu posso fazer para melhorar? Será que eu posso desenhar um coração, um cartão e levar para essa pessoa e a partir daí não falar mais essas palavras? Será que eu posso ser mais gentil? Pedir por favor, pedir desculpa, me comportar com mais gentileza, ser solidário com as pessoas que convivem comigo, pedir, né, se a pessoa quer ajuda, perguntar se a pessoa quer a minha ajuda para alguma coisa, preparar o café da manhã para alguém, dentro das possibilidades da criança, o que ela pode fazer para trazer, né, essa reflexão de humanidade para ela e para melhorar aquilo que ela pode perceber que não está bem. Eu dou a sugestão da sacola da leitura. O Amor Exigentinho tem também como objetivo fazer essa ponte entre família e criança. O meio que essa criança está inserida e a criança. Irmãos e criança, amigos e criança. Então, a sacola da leitura é uma sacola onde você pode colocar uma atividade que a família complete. Então, a criança desenhou uma parte, pintou uma parte do desenho e a família ou quem a trouxe pintar a outra. Um livro que você possa ler, aqui eu dou a sugestão dos livros O que Cabe no Meu Mundo, que são livros que têm temas de valores familiares e que são de preço acessível. E aí essa criança pode escolher essa meta, levar esse livro, fazer a leitura e fazer um desenho, trazer para a próxima reunião, trazer uma foto de como ela fez um ato de gentileza para a pessoa que ela escolheu. A ideia é que a criança construa o princípio para que ela possa sim trazer significado do princípio para a vida dela. A meta é a forma, é a ação que ela pode fazer para melhorar, melhorar e melhorar. Aqui eu trago algumas as referências, né, para o nosso trabalho. As referências básicas são a apostila número 1 e a apostila número 2. Os livros O que é o Amor Exigente e Amor Exigente da Prevenção. Aqui eu dou a sugestão de livros sobre emoções e sobre valores. A oração da serenidade é o momento do acalmar, é o momento do entrar em contato com o que é bom, com o que é nobre e com o que é belo. Assim como no amor exigente não temos religiosidade, no amor exigentinho também não. Podemos trazer aí um momento de respiração, a respiração vela. Um momento de contemplar aquilo que é belo, uma flor. Podemos ter um momento de parar e ouvir o nosso coração e depois fazermos a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua, eu uno o meu coração ao seu, um ombro no outro ombro, um pé no outro pé, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. É o momento onde as crianças sentem a força e o pertencimento do grupo.
força, fé e alegria. Até o próximo vídeo com o próximo princípio. Juntos nós somos mais fortes.